Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Então aqui quem fala com vocês é o professor Marcão, tá? Com aquela saudade imensa, não vejo a hora de começar essas aulas presenciais, tá? Para a gente, mais uma vez, nos encontrar, abraçarmos e ter aquele bom bate-papo, tá? Enquanto isso não acontece, vamos ter que tocar as aulas aqui de forma não presencial, tudo bem? E continuar o nosso conteúdozinho, certo? Então, vamos começar aí um módulo novo, o módulo 10, capítulo 28, tá? A aula 1, eu vou falar sobre introdução à geometria analítica, tá? Assunto aí que sempre cai uma ou duas questõezinhas no Enem. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos começar aí a falar sobre geometria analítica. E aí, de cara, eu já trago uma imagem aí de um GPS, tá? Para lhe dizer o seguinte, que a base do funcionamento do GPS, a base desse sistema de funcionamento é a geometria analítica, certo? Então, a base dele é o plano cartesiano que está lá dentro da geometria analítica, tá? Mas vamos entender aí como é que isso funciona, tá? Bom, primeiramente, professor, o que é geometria analítica? Então, eu coloquei ali, geometria analítica é uma área da matemática que estuda a geometria utilizando ferramentas da álgebra. Galera, então como é que funciona? Veja bem, geometria analítica, ela vai precisar de um suporte da álgebra para ela poder existir, para poder resolver questões. Tá? Durante muito tempo, esses dois ramos da matemática, geometria e álgebra, viveram separadamente. Tudo bem? Cada um no seu espaço. Tá? Mas aí veio o matemático francês, matemático e filósofo francês René Descartes, para acabar com toda essa história, tá? E juntar, se aproximar a geometria da álgebra. Tudo bem? E aí ele traz para a gente aí a geometria analítica, que nada mais é eu resolver problemas de geometria através de álgebra, de equações algébricas. Tranquilo? Beleza? E tudo começa aqui eu entendendo esse plano cartesiano, tá? Tudo começa por aqui, eu entendendo o plano cartesiano. Então, vamos lá. Olha só. Então, aqui eu tenho duas retas perpendiculares, uma representando o eixo x e a outra representando o eixo y. Tranquilo? À esquerda, e aqui eu tenho zero como referência, né? O ponto zero que é a referência, que é a minha origem. À direita do zero, eu tenho valores positivos para x. E à esquerda, eu tenho valores negativos para x. Tudo bem? Analisando o eixo y, que eu chamo o eixo das ordenadas, o eixo x é o eixo das abscissas. Analisando o eixo y, eu tenho acima do zero valores positivos para y e abaixo valores negativos. Tudo bem? Então, tudo começa por aí. Tudo começa pelo plano cartesiano. Tá? E para que isso seja possível, René Descartes, ele dividiu o plano cartesiano em 4 quadrantes. Tudo bem? 4 quadrantes. Esses quadrantes vão ser contados, né? Vão começar aqui da direita para a esquerda, tá? Nesse sentido. Digo, no sentido anti-horário do relógio, tá? Então, aqui eu tenho o que eu chamo, deixa eu apagar aqui. Aqui eu vou ter o primeiro quadrante, certo? Ó, primeiro quadrante, tudo bem? Aqui eu vou ter o segundo quadrante, tudo bem? Terceiro quadrante e, finalmente, o quarto quadrante. Então, meus eixos x e y, meu plano cartesiano, ele teve que ser dividido em 4 quadrantes. Professor, por que isso? Porque qualquer ponto que eu peguei no plano, tá? Ele
vai estar em um dos 4 quadrantes. E aí o sinal vai variar dependendo do quadrante que esse ponto esteja. Tudo bem? Já que esse ponto, eles vão ter coordenadas x e y, certo? Todo ponto que eu pegar aqui, nesses quadrantes, eles vão ter coordenadas x e y, tá? Então, dependendo do quadrante, o x e o y vão ter o quê? Sinais diferentes. Então, perceba, ó, vamos colocar aqui. Deixa eu colocar aqui de outra cor, para que vocês entendam melhor. Então, aí no meu plano cartesiano eu vou obter pontos. Por exemplo, se eu pegar aqui ó, o ponto, chamar esse ponto aqui de ponto A. Ó, 1 para x, 1 para y. Então, eu vou ter aqui os pontos de coordenadas 1 e 1. Tá? E aí serve para qualquer ponto que você pegue aí no seu plano cartesiano. Tá? Mas não é isso que eu queria falar agora. Eu quero falar a respeito dos sinais. Então, perceba, ó, no primeiro quadrante, os sinais de x e de y vão ser positivos. Olha aqui, ó, valores positivos para x, valores positivos para y. Então, no primeiro quadrante, tanto x como y, eles vão ser o quê? Eles vão ser positivos. Tudo bem? Qualquer ponto que eu pegue nesse quadrante, eu vou ter aí como par ordenado, eu vou ter as coordenadas também positiva. Por quê? No primeiro quadrante, o x é positivo e o y também. Já no segundo quadrante, eu vou ter valores para x negativo, olha aqui, ó, que são os valores negativos de x, e os valores de y será positivo. Então, o sinal do y será positivo. Tudo bem? Olha aqui, ó, no segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo. Show de bola. Já no terceiro quadrante, tanto x como y terá sinais negativos. Percebe? Tranquilo? Então, qualquer ponto que eu pegue neste quadrante aqui, qualquer ponto, ele vai ter o quê? Coordenadas o quê? Coordenadas negativas. O x vai ser negativo e o y também será negativo. E, finalmente, no quarto quadrante, olha só o que vai acontecer. No quarto quadrante, os valores de x são o quê? Os sinais de x são positivos. Já os de y, eles são o quê? Negativo. Então, todo o estudo da geometria analítica começa por aí, pelo plano cartesiano. Certo, queridos? Então, eu tenho que entender muito bem como é que funciona a questão dos quadrantes. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto, tá? Nessa ordem que eu estou lhe falando aqui. E entender o seguinte, que no primeiro quadrante, os sinais de x e y são positivos. No segundo quadrante, os sinais de x é negativo e de y é positivo. No terceiro quadrante, ambos vão ter sinais negativos. E no quarto quadrante, o x é positivo e o y, o y é negativo. Acabei trocando aqui. Tudo bem? X positivo. Olha aqui, ó. X positivo e y negativo. Fechou? Tranquilo? Bom, vamos prosseguir aí e vamos resolver aí duas questõezinhas, né? Uma bem tranquila, só para a gente fixar aí essa ideia dos pontos no plano cartesiano. E a segunda questão, já é uma questão um pouquinho mais trabalhada, já no estilo questão Enem, tá? Então, vamos lá. Isso é bem tranquilo, tá? Só a gente determinar esses pontos no plano cartesiano. Então, localiza os pares ordenados, tá? Então, esses pontos aqui, que estão aqui, o A, o B, C, D, E e F, eu chamo o quê? De pares ordenados. Por que pares ordenados? Pares porque são dois, tudo bem? São dois valores, né? E ordenado porque obedece a uma certa ordem. Que ordem é essa? Os primeiros elementos são... O primeiro elemento é o x e o segundo é o y. Sempre nessa ordem. Então, vamos lá. Vamos determinar aqui, no plano cartesiano, o ponto A. Vamos lá. O ponto A, ele diz o seguinte, que o x é menos 3 e o y é 4. Vamos lá. Vamos encontrar aqui primeiro o x menos 3. Olha aqui, ó. X é menos 3 e o y, que está aqui em cima, né, no eixo y é 4. Então, é só eu unir esses dois pontos aqui, ó. Tudo bem? De menos 3 de x a 4 de y.
Então, eu venho aqui, bem tranquilo, ó, na calma, e já determinei aqui o ponto A. Tranquilo? Então, o ponto A, ele tem coordenadas menos 3 e 4. Beleza? E assim eu vou fazendo para os demais. Olha. O ponto B, vamos para o ponto B. X igual a 6 e y igual a 5. Então, x está aqui, ó, x igual a 6 e o y igual a 5. Então, esse ponto B, ele vai estar o quê? No primeiro quadrante. Então, vamos lá. X é 6, então vou levantar aqui, puxar esse pontilhadozinho, né? E no encontro dessas duas retas, eu marco o meu pontinho que eu quero, né? Tá aí, localizei o meu ponto B. X igual a 6, né? E y igual a 5. Então, aqui eu tenho o ponto B. Beleza, turma? Tranquilo? Show de bola? Bom, vamos localizar agora o ponto C. O ponto C, ele diz o seguinte, 0 para x e 3 para y. Galera, se é 0 de x, né, e 3 para y, eu vou marcar esse ponto C justamente aqui no y, aí, no 3. Esse aqui é meu ponto C. Beleza? Mas, professor, por que você não marcar no 0? Só se fosse 0, 0. Aí seria a origem. Certo? Então, tá aí. Bem tranquilo. Já o ponto D, né, o par ordenado aí, D, ele vai estar localizado no quarto quadrante, porque o x é negativo e o y também é negativo, certo? Aliás, perdão, quarto não, ele vai estar localizado no terceiro quadrante. Opa, vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro. Terceiro quadrante. Então, menos 4 para x, está aqui, menos 4 para x, não é isso? E menos 5 para y. Então, eu tenho um ponto aqui no terceiro quadrante. Tudo bem, galera? Então, o ponto D, ele está no terceiro quadrante. O ponto E, né, as coordenadas E é 4 e 0. 4 e 0. 4 para x, 0 para y. Então, dessa vez, eu vou marcar onde? Vou marcar em x, vou marcar no 4. Então, vamos lá, vamos ver. Aqui, está aqui, ó, x igual a 4. 4 de x e 0 de y, tá? 4 de x e 0 de y. Então, aí eu tenho o ponto E. Tá? E, finalmente, vamos marcar aí a última coordenada, né? O último ponto aí, que é 3 e menos 3, o ponto F. Então, 3 e menos 3. 3 para x e menos 3 para y. Agora sim, né? Agora eu vou estar no quarto quadrante. 3 para x, tá aqui, bem tranquilo. Show de bola. E menos 3 para y. Fechou? Tranquilo? Então, tá aí, bem tranquilo essa questão, né? Só para a gente exercitar só a ideia inicial de plano cartesiano, tá? Então, tá aqui o ponto A, a coordenada A, ele está no segundo quadrante, não é isso? O B está no primeiro quadrante, o C, ela está ali fixa no eixo Y, né? O D vai estar o quê? No terceiro quadrante, tudo bem? O E está fixo aqui no ponto 4, né? Aqui no ponto 4. E a F está no quarto quadrante. Tranquilo? Beleza? Então, tá aqui. Questão aí bem tranquila, só para a gente exercitar a ideia aí do plano cartesiano. Show de bola? Bom, deixa eu apagar aqui para a gente fazer uma questão também simples, mas uma questão que poderia aparecer no Enem, tá? Essa questão agora é uma questão que poderia aparecer no Enem, tá? É claro que mais na frente, quando a gente for se aprofundar aí com o conteúdo, eu vou colocar várias questões do Enem para a gente resolver, né? Mas, bom, então feita a primeira questão, né, que é o plano cartesiano, bem tranquilo, foi só localizar os pontos no plano. Vamos resolver agora uma questão um pouquinho mais interessante, né, a questão 2, que já é uma questão estilo Enem, tá? Uma questão bem no estilo Enem. Lembrando, é claro, que mais na frente eu vou resolver outras questões do Enem, mas aí eu preciso aprofundar um pouquinho o assunto, né? A gente está só começando, bem com calma, o estudo da geometria analítica. Tudo bem?
Então, diz assim, olha, o mapa de certa cidade foi dividido em 4 quadrantes por meio de 2 retas perpendiculares enumeradas, que se cortam no ponto 00. Cada um deles corresponde a um quadrante do plano cartesiano. O sentido positivo do eixo y é o norte. Então, ele diz aqui, ó, que o sentido positivo do eixo y é o norte. E o sentido positivo do eixo x é o leste. Edificações que nessa cidade estiverem mais de 1 quilômetro a oeste, tá? E mais de 1 quilômetro ao norte, estarão localizados no qual quadrante? Essa é a pergunta. Então, vamos lá, vamos à questão. O mapa de certa cidade foi dividido em 4 quadrantes. Então, vamos dividir aqui, né? Os 4 quadrantes, bem bonitinho. Então, vamos desenhar o plano cartesiano, bem tranquilo, tá? Então, aqui eu tenho o eixo x e aqui eu tenho o eixo y, tudo bem? E por meio de 2 retas perpendiculares, então está aqui, bem tranquilo, e que se cortam no ponto 00, está aqui, que é a origem do nosso plano cartesiano. Cada um deles corresponde a um quadrante do plano cartesiano. Então, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Show de bola. O sentido positivo do eixo y, galera, o sentido positivo do eixo y é aqui para cima, não é isso? Então, ele diz que é o norte. Olha aí, olha. Tranquilo? O sentido positivo do eixo y é o norte. E o sentido positivo do eixo x, qual é o sentido positivo do eixo x? Né? Para cá, os valores de x positivo, ele diz que é o quê? Ele diz que é o leste. Tranquilo? Ó, então, já posso pensar aqui, ó. Se eu tenho norte e leste. Então, norte, sul, não é isso? Deixa eu botar aqui um S mais bonitinho. Né? Norte, sul, leste, oeste. Pronto. Norte, sul, leste, oeste. Fechei aí. Tá? O que está sendo dito aí na questão. Então, beleza. Edificações que nesta cidade estiverem a mais de 1 quilômetro a oeste, então está aqui, ó, a mais de 1 quilômetro a oeste. Então, está aqui no segundo quadrante. Né? Então, vamos botar aqui. Ó. Então, 1 quilômetro a oeste, não é isso? E a mais de 1 quilômetro ao norte. Então, o norte está aqui, ó. Vou falar também que 1 quilômetro, né? Vou botar aqui 1 quilômetro, não é isso? Beleza. Edificações que nessa cidade estiverem mais de 1 quilômetro a oeste e mais de 1 quilômetro ao norte estão localizadas em qual quadrante? Então, essas edificações estão localizadas aqui, galera. Ó. Presta atenção, ó. Estão aqui no segundo quadrante, né? As edificações estão todas realizadas, estão todas aqui no segundo quadrante. Então, a letra B. Então, perceba aí, né? Uma questão bem tranquila, já com a carinha do Enem. Tá? Ah, professor, mas achei muito fácil essa questão. Como é que pode ser a questão do Enem? É claro, o Enem está dividido em questões de nível fácil, nível médio e nível difícil. Tá? A gente poderia encarar como uma questão aí de nível fácil, né? Vamos dizer assim. Mas, para isso, o aluno deveria entender aí, né? Pelo menos, aí, no mínimo, ele saber localizar aí os quadrantes certinho para poder matar a questão. Fechou? Tranquilo? Bom, então, finalizamos aí, tá? A nossa primeira aula de geometria analítica. E eu passei para vocês aí, fica para casa, atividades do módulo 10, capítulo 28, página 10 e 12. Tudo bem? Responder somente a página 10 e 12. Não esqueça que estamos apenas começando, tá? Estamos começando, então 10 e 12. Mas na frente a gente vai aumentar o número de páginas e também fazer um apostolado bem bacana para que vocês possam fixar muito bem aí esse assunto. Tudo bem? Muito obrigado a todos e até a próxima. Bons estudos.